Quem são os cristãos? Ou que são aqueles que se dizem cristãos? Em termos bastante simples, os cristãos, biblicamente falando, são aqueles que creem em Cristo. Essa é a definição mais básica. Mas se nós fizéssemos essa pergunta entre os anos 33 depois de Cristo até o ano 313, quando o imperador romano Constantino legalizou o cristianismo, até então era uma religião não oficial. Se nós fizéssemos essa pergunta, a resposta seria bem diferente da que é dada hoje, 1.700 anos mais ou menos aqui no Brasil. Em seu início, por aproximadamente 300 anos, os cristãos eram aqueles que eram perseguidos. Muitos foram mortos por amor a Cristo, por crerem em Cristo. Já hoje, no Brasil, especificamente, não. Nosso país é considerado um país cristão, mas aí nós já começamos a sair do que é cristianismo, ou ser cristão, de acordo com a Escritura. A maioria, quase 90%, de acordo com os últimos dados aí estatísticos, quase 90%, dentre eles 65% de católicos, 22% de evangélicos e 2% de espíritas. E dentro dos evangélicos estão testemunhas de Jeová, estão mórmons, estão unicistas. Todos são considerados cristãos. Assim, quase todo mundo no Brasil é cristão. Mesmo que sejam idólatras, mesmo que digam que creem em Cristo e adorem imagens, mesmo que se posicionem dizendo crendo em Cristo, mas deem mais importância à tradição do que à palavra de Deus. Mesmo que se digam testemunhos de Jeová, mórmons, unicistas que dizem que não há trindade, todos eles se professam cristãos. Mesmo que sejam neopentecostais e que suas práticas não tenham praticamente nenhum respaldo bíblico, a não ser distorções de textos bíblicos. Aqueles que se dizem defensores da confissão positiva, da teologia da prosperidade, dos libertinos, aqueles pastores que dizem que a graça permite que você faça o que quiser. Hoje, na moda, a palavra coaching, que está na moda aí, na moda, quando tem alguma coisa na moda, na igreja, a Bíblia chama de vento de doutrina, já passa. Aqueles que são legalistas, os defensores do evangelho social, ou seja, Jesus veio cuidar dos pobres. Salvação da alma é outra coisa. Os desigrejados, que é outra novidade, todos esses são cristãos. No Brasil, então, todo mundo é cristão. Mas esses cristãos, eles são baseados, qual a base para essas pessoas, ou boa parte delas, se dizer cristã? Na Bíblia? Em hipótese alguma. E aí, então, nós caímos num problema, porque o único papel que a gente tem, o único documento que fala de Cristo é a Bíblia. Mas tem relatos históricos aqui e ali, são mínimos, às vezes confusos, e que não trazem nada. Dizem que um homem chamado Jesus existiu. Só a Bíblia fala quem é Jesus, quem é o Cristo. E então, para nós podermos afirmar se uma pessoa é ou não cristã, nós temos só uma base. A palavra de Deus, que é a palavra de Cristo, porque Cristo é Deus. Então, se as bases são falsas, de acordo com a Escritura, nós temos que considerar muitos desses que se dizem
cristãos. O caos que nós estamos vivendo hoje, e aí mais especificamente no evangelicalismo, como me impressiona o nível de absurdo que pastores que têm centenas de milhares de seguidores, como um agora, fiquei sabendo recentemente a partir de uma jovem irmã, que disse que o pastor lá disse que se Jesus estivesse lá no Éden, ele teria pecado. Tem 400 mil seguidores esse indivíduo. E você diz, pastor. Então, assim, nós, se fôssemos catalogar, nem todos os livros escritos poderiam catalogar tanta besteira que se diz em nome de Jesus, hoje em nome de Cristo. Há um caos, e eu creio que este é um dos, se não o pior, um dos piores momentos da história da igreja. Aí alguns, obviamente, vão se opor, dizendo, mas e no início da igreja primitiva, onde havia morte? Sim, é verdade. Hoje nós temos irmãos morrendo. Há alguns anos, eu não lembro, não sei se esse número está atual, a organização Voz dos Mártires fez um levantamento aproximado de que 400 cristãos morrem por dia no mundo, por causa da sua fé. Que nós estamos num país cristão, então a gente não sofre perseguição. Mas hoje há muitos que sofrem. Outros vão lembrar do momento pós-reforma, porque a reforma protestante trouxe a volta à Escritura, e com isso a religião dominante perseguiu aqueles que criam no só a Escritura, no só Cristo, só a graça, só a Deus a glória, e só a fé. Eles foram perseguidos, então esses foram momentos difíceis. Sim, não há dúvida disso, mas o problema hoje é a banalização do nome de Jesus. Impressiona a falta de conhecimento da palavra de pessoas que não têm um mínimo de conhecimento e se dizem cristãs, e quando citam textos bíblicos, citam esses textos fora de contexto, e o que elas querem defender usando aquele versículo não tem nada a ver com o que o versículo diz. Então, por isso é um momento extremamente confuso para nós, é muito confuso. Por isso que adotar uma confissão é importante. Por isso que nós adotamos uma. Por isso que nós estamos estudando. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Mas todos os evangélicos hoje dizem que a única regra de fé e prática deles é a Bíblia. Isso é verdade? De forma alguma. Ah, quem dera fosse. E a confissão, ela nos ajuda a termos um norte centrado na Escritura. E é por isso que nós estamos meditando, caminhando devagar na confissão, para podermos então sermos, pela graça de Deus, o mais fiel possível à Escritura. Nós estamos no 7º ponto da nossa confissão. Ela está lá no nosso site, comunidadecristãdelondrina.org, Confissão Batista de Londres, de 1689, você acha ela em qualquer lugar. Lá estão mais de 30 pontos sobre os fundamentos da fé cristã. Não deixe de ler, não fique resumido aos encontros aqui, vale a pena. Nós estamos apenas no 7º ponto, já estamos no 42º estudo, caminhando bem devagar, são mais de 30, então vai levar um tempo ainda. O que nós vimos, e aí então para retomarmos, o que nós já vimos? Nós começamos o que cremos sobre as Escrituras Sagradas. Há pastores que dizem que a Bíblia está cheia de erros, por exemplo. Cremos na Trindade, Deus é um Deus trino, há aqueles os unicistas que negam. Nós cremos também que o decreto de Deus, que Deus estabeleceu tudo, e alguns vão dizer que a resposta final depende do homem. Nós cremos na criação, e aí existem os evolucionistas teístas, por exemplo, que é um contrassenso, mas existem aqueles que dizem que Deus criou tudo sim, mas um processo de evolução. E aí você pergunta, como é que é? Onde entra Adão e Eva? Não tem como entrar.
Então, olha só, eu estou pincelando um em cada um desses para dizer que todos esses são evangélicos que defendem coisas que são contra ou contrárias à palavra de Deus, à providência de Deus governa, de que Ele governa todos os detalhes da nossa vida, inclusive se nós, às vezes, passarmos por lutas, dificuldades, doenças, Deus está no controle. Mas aí eu não posso aceitar, porque eu tenho que confessar e determinar que eu não vou ficar doente. Nós cremos que a queda afetou o homem de maneira tal que ele não pode buscar a Deus, ele nunca vai buscar a Deus, e se Deus deixar para o homem buscar, ninguém vai buscar. Nós vimos isso, e aqui eu estou falando em 42 estudos, nós vimos isso aqui de maneira um pouco resumida. Hoje nós vamos caminhar e ver sobre o Cristo, o mediador. É o que nós cremos, um dos aspectos ou dos atributos de Jesus, o Cristo. Vamos então ler a confissão e depois tentar caminhar um pouco. Em seu propósito eterno, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, eu saltei ali, o último ponto foi o pacto de Deus, ou aliança que Deus fez entre ele, Deus fez uma aliança entre ele e conosco, com aqueles que creem. Em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Esses são atributos, são o que Deus veio fazer em Cristo. E aqui então nós precisamos apresentar as bases bíblicas para essa definição e que são muito radicais. Elas são bastante radicais e intolerantes, não são politicamente corretas. Elas são exclusivas de Cristo. Há hoje pastores que dizem que Deus pode, inclusive, salvar por outras religiões. Então, para a gente entender por que nós temos um norte, e você que congrega conosco, esse é o norte. E se você discorda de alguns pontos, você pode até comunicar, vir e comunicar. E se você estiver envolvido em algum ministério e discordar, você não pode, e se continuar discordando, vai sair do trabalho. Então, é importante a gente deixar bem claro isso aqui. Aliás, nós hoje conversamos sobre a questão de membresia. Nós estamos definindo alguns pontos sobre a questão de membresia da comunidade, e em breve estaremos aí comunicando os irmãos que já são membros e aqueles que estão chegando para congregar conosco. Mas vamos lá, então, tentar detalhar um pouco essas afirmações da confissão. Em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, eu coloquei a letra A maiúscula aí, porque entre ambos aqui, a confissão está dizendo entre o Pai e o Filho, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E aí nós cremos nessa verdade, porque a palavra de Deus diz, nós já vimos isso no último encontro sobre o pacto, quando esse pacto foi estabelecido, o pacto, a aliança, mas nós não conseguimos compreender, porque isso foi estabelecido por Deus antes de existir tudo. Mas o texto diz que Deus fez uma aliança entre ele. Pai, Filho e Espírito Santo, em um momento de comunhão, como eles sempre tiveram. A gente não consegue entender, mas é o que nós temos pela palavra. Por isso que nós vimos sobre a Trindade, e quem rejeita a Trindade não é cristão. Não é cristão. Agora, às vezes nós não temos compreensão, às vezes uma pessoa creu em Cristo, e ela creu que Cristo é o Salvador, e ela creu naquilo. Ela não sabe ainda que o Cristo é o Filho, que tem o Pai e o Espírito, que são três pessoas, um Deus. Ela não vai deixar de ser salva. Mas se ela chegar e for apresentada os textos, não, isso aí eu não concordo, eu não aceito, eu rejeito, eu prego. Não, então você precisa rever se você realmente creu em Cristo. Esse pacto, essa aliança, o texto diz,
foi estabelecido por um propósito eterno de Deus. Em termos simples, Deus quis fazer isso antes de existir tudo. Deus é Deus, né? Ele pode fazer o que Ele quer. Então Deus quis estabelecer esse pacto, essa aliança, em seu propósito eterno. Nós tentamos ver um pouco no último encontro, quando que Ele fez isso? Quando que Deus elaborou esse plano redentor? E é importante nós relembrarmos, Jesus não foi um plano B. Não deu certo depois da queda, Deus torceu para Adão não comer do fruto, comeu e agora tem que preparar algo. Não, o plano eterno de Deus foi estabelecido antes de sequer existir o universo. A palavra de Deus é absolutamente clara nisso. Nós não conseguimos compreender isso, obviamente, nós estamos finitos, seres tão pequenos, finitos, maculados pelo pecado, estamos presos ao tempo, mas a Bíblia diz isso de maneira clara. Vimos então que Deus apresenta esse pacto ou essa aliança imediatamente após a queda. Imediatamente após a queda, Deus já mostra para o homem onde estaria a solução do problema. E aqui então nós temos um enredo, né? Houve um plano que Deus elaborou antes dos tempos eternos, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 9. Nós vimos esse texto no último domingo, só para lembrarmos, eu peguei apenas um pedacinho. O autor do plano, no versículo 8, e a continuidade no versículo 9, diz: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Por exemplo, há aqueles que são chamados universalistas, que Deus vai salvar todo mundo no final. Não importa se essa pessoa sequer creia ou não em Cristo, se ela rejeite a Cristo. Eu ouvi um pastor famoso dizer que ateus vão ser salvos. Não, Paulo está falando, nos chamou, nos salvou, é um grupo específico. Qual? Aqueles que creem em Cristo. A palavra está cheia de textos para dizer que aqueles que não creem, que rejeitam, vão ser condenados por Deus. Mas o texto aqui é claro, né? O Senhor elaborou um plano redentor em Cristo, antes de existir tudo, antes dos tempos eternos. É uma expressão que denota e que aponta para Deus antes dele criar todas as coisas. É uma tentativa humana de entender essa expressão de que Deus sempre existiu. São expressões humanas que talvez nos dê um vislumbre da eternidade do Deus que sempre existiu. Deus não tem começo nem fim. A gente não entende isso, mas é o que a palavra de Deus diz a respeito dele, e é o que a palavra de Deus diz a respeito do plano que ele estabeleceu. E aqui é importante, eu falei isso na semana passada, e novamente, nós vimos que Deus já define ao homem, desde o início da humanidade, o único meio de salvação, que seria o descendente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é um texto que nós lemos também, nós entramos nos detalhes do texto para poder compreendê-lo, e diz assim, Deus falando para Satanás, ele está falando da descendente da mulher, que seria o Cristo que esmagaria Satanás, e ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso Deus diz quando? Exatamente após a entrada do pecado. Então, compreendemos que este plano redentor de Deus incluía homens e mulheres criados por Ele. O plano redentor é para o homem, porque Deus não precisa de redenção, Deus não precisa de perdão, apesar de ser, por incrível que pareça, ter gente já dizendo aí, pastor dizendo que perdoava Deus. É impressionante, mas já vi isso aí. Não, eu perdoo Deus. Para ver o nível de aberração que tem, né, entre os evangélicos.
Então, Deus estabelece esse plano, o plano redentivo para homens e mulheres. E Efésios capítulo 1, versículo 4, diz quando ele, então, concretiza ou inclui homens e mulheres que seriam salvos por Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus elabora um plano de redenção. Esse plano já inclui homens e mulheres, e esses homens e mulheres já são escolhidos antes de existir tudo. Você entende isso? Não. Mas a Bíblia diz? Sim. Então nós nos submetemos a ela. Agora, no tempo e na história, o plano foi concretizado. Quando? Em Cristo. Irmãos, isso é tão importante para nós entendermos que nunca houve religião, práticas, regras que salvassem o homem. Nunca houve. Sempre, desde o início, aliás, antes do início, Deus já havia estabelecido que o dia que o homem pecasse, só haveria uma solução para ele: Cristo. Não foram tentativas. O Velho Testamento não são tentativas de Deus para salvar o homem. O Velho Testamento é um processo que Deus, na sua revelação progressiva, vai aprontar para Cristo. Todo o Velho Testamento tem um alvo: apontar a Cristo. Tudo que tem lá é isso. Nós vamos ver um pouquinho disso. E é fascinante nós lermos a Escritura. Eu estou lendo Juízes. Jesus é o juiz supremo. Quando a gente começa a olhar a Escritura, a partir de Cristo muda. Mas Deus estabeleceu os mandamentos para o povo obedecer, o povo não obedece. Será que quem não obedecia não era salvo? Os mandamentos é para mostrar, de acordo com a Escritura, no Novo Testamento, que nós somos pecadores. O mandamento nunca salvou ninguém. As leis não foram dadas para salvar, as leis foram dadas para mostrar que somos pecadores, mas elas servem então para mostrar aquele que pode, que cumpriu toda a lei e nos dar de graça a sua salvação. Quando que esse plano foi concretizado? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, é importante, nós temos enfatizado os estudos expositivos, que a gente conheça todo o contexto. A confissão ela traz os versículos isolados, obviamente, todos eles dentro do seu contexto, mas era tão bom que a gente pudesse andar em todo o texto, mas nós conseguimos compreender, diz assim: o qual Cristo, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O Deus Pai, Filho e Espírito elabora um plano, inclui homens e mulheres que pecariam, ele salvaria, e a salvação ela vai se concretizar quando Cristo veio. O fato é que Deus então elaborou, e esse plano então, porque Deus quis, toda uma história de milênios até que Cristo venha. Para aqueles que creem, isso é sensacional. Para o incrédulo, por que Deus fez desse jeito aí? Porque Ele é Deus. E tem várias implicações para mostrar que o homem sem Deus é o que é toda a história do Velho Testamento. O conhecido aqui não é que Jesus foi conhecido. O conhecido no sentido é que Ele já era conhecido desde sempre. Em 1 Coríntios, nós vamos ver, lá no capítulo 2, versículo 7, Deus diz que este plano era um mistério, mas agora foi revelado em Cristo. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Lembra? Veja só, Paulo, nós vimos Pedro, todos eles falam nós. Aqui são os que creem. E os que creem mediante uma revelação de Deus. Revelação de Deus estabelecida por Ele, feita por Ele, para um grupo de pessoas que Deus escolheu antes de existir tudo.
E aqui é mais uma das diferenças da fé cristã verdadeira para as religiões. Irmãos, Deus não mandou leis, profetas, sacerdotes, um livro para salvar o homem. Você consegue entender? Deus mandou profetas, leis, sacerdotes, um livro para apontar para o Salvador do homem. Para o único que pode salvar, que é Ele mesmo, Deus, Deus Filho. Nunca ninguém foi salvo por obedecer mandamentos. Nunca ninguém foi salvo por fazer sacrifícios que tinham que ser feitos. Tudo isso apontava para Cristo, apontava para o Salvador. As pessoas do Antigo Testamento são salvas da mesma forma que nós hoje, pela fé em Cristo. O que é diferente é a compreensão que eles tinham no Antigo e que nós temos hoje com o Novo Testamento. Ele veio, então Deus veio, concretizou na pessoa de Cristo, seu Filho. E aí então a confissão continua, Ele, Cristo, vai ser então o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça, o salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas de juiz do mundo. Nós temos aqui, desses pontos, com exceção da igreja, todos eles estão no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Todas essas figuras, esses ofícios, estão no Antigo Testamento. Todos esses ofícios no Antigo Testamento apontam para Cristo que cumpre todos eles. Nunca houve, nem haverá outra alternativa ou possibilidade de salvação. É um plano eterno de Deus, criado por Ele antes de existir tudo. A Bíblia, portanto, é muito clara em afirmar que fora de Cristo não há salvação. Nunca houve em nenhum lugar, em nenhum momento da história, com nenhum povo. Nunca houve. Isso é para que eu e vocês saibamos responder. Mas e aquele que nunca ouviu falar de Jesus? Você vai dizer para ele, primeiro, você não é essa pessoa que você está ouvindo. Então você não pode usar essa justificativa. Segundo, Deus só pode salvar por meio de Cristo. Ele pode providenciar os meios dele. Melquisedeque é um deles. Pessoas que Deus elege, que escolhe, mas tem que passar pelo Cristo. E outra, o Cristo das Escrituras. Não as reencarnações de Cristo. Como alguns querem defender em outras religiões. Eu me lembro de uma conversa, de uma entrevista do Larry King com um pastor metodista, obviamente não estou falando da igreja metodista, nem todos, mas esse era liberal. E aí então, quando uma pessoa que nunca ouviu falar, não, Jesus para mim é o meu salvador, como Deus vai salvar aquela pessoa lá é dele, mas o salvador, não. Deus estabeleceu que só salvaria a humanidade por meio de Cristo antes de existir tudo. E depois da queda ele já deixa claro que é só Cristo. Então não existe outra possibilidade. Mas isso é radical, é intolerante. Não, isso é bíblico, é palavra de Deus. A resposta clara é, sem Cristo, como mediador, ninguém pode ser salvo, nunca pôde. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6, um texto que nós vemos. Lembre, a igreja, o início da igreja, nós estamos falando de quando a igreja de Cristo começa, e Paulo está falando para Timóteo, era pastor em Éfeso, ali não era um contexto de paganismo. O que não faltava lá era religião e falsos deuses. E Paulo vai dizer para Timóteo, considera os outros. Ele é exclusivo. Diz assim, porquanto há um só Deus. Timóteo, aí no meio aí está cheio de falsos deuses, mas só tem um. Um só mediador entre esse único Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não é nem o Cristo que estão falando aí do gnosticismo, que não se manifestou em carne. Não, é o Cristo da Bíblia.
o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí, eu tenho que abrir um parênteses aqui do todos. Cristo se deu em resgate por todos. Bom, se o todos significar que todo ser humano em todo o tempo é salvo, então todo mundo vai ser salvo. E aí nós temos uma boa base para o universalismo. Mas a Bíblia diz que todos vão ser salvos? Não. A outra alternativa é, então, Deus deu uma chance para todo mundo, mas ele, na hora da decisão, é do homem. É assim que a Bíblia ensina? Não. É ele quem convence, é ele quem começa. É ele quem revela e o homem não busca a Deus. Então, nós eliminamos a segunda possibilidade da chance. Mas então, o que significa todos? Todos significam pessoas daquele contexto pagãs, assim como pessoas do judaísmo, assim como pessoas em todos os lugares de todas as nações. Toda nação, língua, povo e nação e tribo. Todos os lugares, de todos os tempos. Homens, velhos, jovens, crianças. Todos. Aí sim. Há pessoas que Deus vai salvar de todos os lugares, de todas as possibilidades, de todos os lugares do mundo. Essa é a compreensão que nós temos. Queremos ser a mais coerente, à luz da Escritura. Voltando, fechando parênteses. A confissão diz que Jesus foi constituído para ser o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. Obviamente isso não é da confissão, a confissão se baseia na Escritura. E aí nós vamos ver cada um desses ofícios, com exceção da igreja, apesar de que o Israel é a igreja, alguns irmãos não gostam dessa expressão, alguns irmãos, especialmente irmãos batistas, mas o fato é que o povo de Deus no Velho Testamento era o Israel de Deus, assim como a igreja é. Então há uma continuidade. Mas excetuando que a igreja seja só a partir do Novo Testamento, todos os outros ofícios nós vamos ver em Cristo. Vamos ver primeiro do sacerdote. Aliás, do profeta. O profeta, no Antigo Testamento, qual era a função dele? Basicamente, trazer a palavra de Deus para o povo. Deus escolhia profetas para falar a mensagem dele. Naquele momento, a Escritura está sendo escrita. A palavra de Deus está sendo escrita, então, ainda ela não está fechada. Hoje nós não precisamos mais de profetas que tragam revelações. Nós temos a revelação escrita, plena, completa. O cânon está fechado, não precisa de mais nada fora. Mas naquele momento Deus levantava profetas. Deus trazia homens para falar, mas esses homens, esses profetas, eram todos eles limitados, pecadores. Moisés, um deles. Moisés foi perfeito? Não. Mas era um profeta. E olha o que ele diz, então, ali no texto de Atos, falando da Moisés, citando a fala de Moisés, sobre aquele que seria o profeta e que todos deveriam ouvir. Atos capítulo 3, verso 22, diz assim: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Nós estamos pegando o texto isolado, o versículo, mas é óbvio que ele está falando de Cristo aqui, o contexto é Cristo. Lembra do Moisés? Vocês que são judeus e conhecem a lei, Moisés falou do profeta semelhante a ele. Qual é esse profeta? Cristo. Cristo é o profeta que os antigos profetas prefiguravam. Cristo é a realidade do verdadeiro profeta. Então, Cristo é o profeta. Cristo é o sumo sacerdote. Nós estamos vendo em Hebreus especialmente o papel do sumo sacerdote. Qual que era? O profeta era de Deus para o povo. O sumo sacerdote era do povo para Deus. Era a mediação que ele fazia, dos sacrifícios que fazia pelos pecados do povo e dele mesmo. Então, Jesus é o sumo sacerdote. E aí, o texto de Hebreus, capítulo 5, é longo o texto, nós temos que saltar que o versículo 1, se você for ver na confissão, ele trata só de um versículo, os versículos 5 e 6. Mas é importante a gente pegar o 1 aqui,
para dar base para nós compreendermos. Lembra, os próprios sacrifícios que os sacerdotes, o sumo sacerdote fazia, os sacrifícios apontavam para Cristo, mas a palavra vai dizer que Ele é. Hebreus capítulo 5, versos 1, 5 e o 6. Diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado, essa versão NVI, para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados do povo. Então, o sumo sacerdote ele tinha o papel de intermediar o povo diante de Deus. Deus havia estabelecido os sacrifícios. Versículo 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não temos tempo para detalhar tudo essa questão, depois você ouça os estudos lá do Flávio sobre Hebreus. O ponto é que Deus estabelece que Cristo, porque todos os outros sumos sacerdotes, o que acontecia com eles? Eles, primeiro, eram pecadores, depois eles morreram. Mas Cristo é o sumo sacerdote para sempre, ou seja, por isso que nós cantamos aqui, nós temos o perdão pelo sangue dele, nós temos acesso por meio de Cristo, que não somente traz a palavra para nós, mas faz a nossa mediação. Eu posso ter acesso a Deus somente por Cristo. Ele é o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote daqueles que creem no Senhor. Por essa razão, não há mais sacerdotes. Você sabia que a palavra sacerdote, o padre no catolicismo é isso. O padre tem poder de perdoar pecados, senão ele não tem. Ah, mas a palavra diz perdoando uns aos outros, não tem nada a ver com essa questão. Ele não é sacerdote. O único sacerdote que nós temos é Cristo. Não há mais. Mas os antigos prefiguravam, ou eram um antítipo de Cristo, ou melhor, um tipo de Cristo. Não há mais novas revelações, nós vamos ver também. E o rei? Cristo é rei, nós não cantamos? Nós cantamos que ele é rei. E esse ofício no Antigo Testamento, Deus queria dar rei para Israel? Não, foram eles que pediram. Porque eu sou o rei de vocês. Mas ele, por graça, e ele, às vezes, ele consente para tratar, ele estabelece reis. E qual era a implicação, as funções dos governantes? Reis, governo, poder. Cristo agora é o nosso rei, ele exerce esse poder sobre a igreja, sobre aqueles que creem. Quando o anjo aparece a Maria e anuncia a Maria o filho dela, que seria o salvador dela, ele também diz, Lucas capítulo 1, versículo 33. Há outros textos, irmãos, lembra? Nós estamos pegando alguns apenas para estabelecer e definir a base bíblica para isso. Lucas 1, 33, o anjo diz para Maria: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, Israel, aí tem uma implicação também, Israel de Deus, e o seu reinado não terá fim, diferentemente de todos os reis. O reinado de Cristo não tem fim. Mas hoje Cristo reina, sim, espiritualmente. Mas está tão difícil de ver. Mas ele reina. E para nós essa percepção é importante, que ele está no governo. Nada do que está acontecendo aí está fora dele, inclusive os falsos profetas que existem. Ele está no governo. Mas um dia ele vai reinar fisicamente. Aí nós podemos divergir, alguns irmãos vão divergir, entre que ele vai ter um reino soberano aqui nessa terra, ou nos céus e nova terra. Tudo bem. Eu creio que a gente vai ter um reino dele aqui nessa terra ainda. Mas há irmãos que pensam diferente. O fato é que ele vai reinar fisicamente um dia. Jesus é também, de acordo com o que nós vimos, o cabeça e o salvador da sua igreja. Efésios capítulo 1, versos 22 a 23. E aqui tem uma implicação muito séria. Nós estávamos conversando com os irmãos do presbitério há pouco. A responsabilidade de temor,
de quem é o governo, quem tem o governo sobre a igreja, não é presbitério, é Cristo. O texto diz: e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Cristo, quem governa a igreja? Não é o representante de Cristo, como o catolicismo diz. Sabia que a expressão do Papa significa o substituto de Cristo na terra? Cristo é o cabeça da igreja. Ele tem, sim, governos locais, o sistema bíblico de governo é igrejas locais independentes. Ele tem presbíteros, mas misericórdia quando esses querem usurpar o lugar de Cristo. E misericórdia de verdade. Ele é o cabeça da sua igreja. Ele é o salvador da sua igreja. Não é de todo mundo? De todos da sua igreja que estão no mundo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. A palavra de Deus é absolutamente clara: Deus criou tudo para Cristo. Tudo foi criado para Cristo. E aqui, irmãos, eu li esse texto, está no boletim do John Piper, que é um irmão que enfatiza muito isso, o relacionamento com o Senhor. E ele fala: o alvo do céu é estar com Deus, não é o céu. A gente às vezes, não, vai ter lá a rua de ouro, né? Não vai ter dor, morte, sofrimento, que bom, graças a Deus, mas lá nós vamos estar com o Senhor. Irmãos, só existe significado de vida no relacionamento com Cristo. Nada mais pode trazer real sentido para a vida no seu relacionamento com Ele. E só há uma forma de nós nos relacionarmos com Cristo. Começa com o Evangelho. E aí vocês precisam ter certeza se nós cremos no Evangelho. Não é se eu participo da igreja evangélica, nós vemos no Evangelho. É fundamental que eu e vocês tenhamos a consciência de que somos pecadores, que nascemos em pecado, que o fato de você vir aqui aos domingos, seja de manhã ou seja à noite, participar, não faz de você um cristão. É importante? Óbvio que é. Mas é importante que você reconheça que é um pecador e que nada do que você faz pode te dar acesso a Deus. E que você reconhecendo o pecador e que está separado de Deus, que é filho da ira, como nós vamos ver hoje à noite, filho espiritual do diabo, o único meio que eu e vocês temos para nos tornarmos filhos de Deus é pelo que Cristo fez. Então eu preciso crer que lá naquela cruz, há 2000 anos, Cristo morreu por mim. A morte de Cristo foi a minha morte, Ele morreu por mim, o seu sangue derramado me perdoou. E na sua ressurreição Ele me deu uma nova vida. Eu preciso crer nisso, ter certeza, Cristo é meu Salvador, é meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele é da minha esposa. Eu espero que Ele seja dos meus filhos, mas eu não posso crer por eles e nem eles por mim. É uma experiência individual, você tem certeza, creu em Cristo. Eu nasci na igreja, mas não estou perguntando isso, estou dizendo, você creu em Cristo como Salvador e Senhor, que foi salvação pela graça, por amor, para você que não merecia, que não queria, não buscava. Se você creu no Evangelho, então Ele entrou em sua vida para nunca mais sair e Ele vai mudar. E é nessa mudança que nós precisamos andar com Ele. Anunciado o Evangelho, o que significa herdeiro de todas as coisas? Hebreus capítulo 1. É fantástico, né? Que a palavra fala sobre Cristo, a centralidade de tudo que é para Ele. Hebreus capítulo 1, na metade do versículo 2, o versículo diz que, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, aí ele continua, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem o Filho constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, por meio de quem fez também o universo. Ele é o autor, é o haja da criação, tudo foi feito por Ele, para Ele, Cristo é o centro.
Por isso nós precisamos desesperadamente andar com Ele. E por último, Ele é o juiz do mundo. Há um plano redentor estabelecido antes de tudo, aos que creem em Cristo. Então os outros não têm culpa, né? O juiz vai condenar todos aqueles que rejeitam a Cristo. Atos, capítulo 17, versículo 31. Mais uma vez, olha o contexto aqui. Lá, Paulo está lá, onde aqui? No Areópago. Lá estava cheio de crente, né? Estava cheio de pagão. Falou assim, Deus não considera o tempo da ignorância. Mas agora, talvez ele tenha dado essa ênfase, porquanto o Deus, que até então para vocês era desconhecido, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Eles sabiam exatamente de quem ele estava falando. Deus estabeleceu que vai julgar o mundo com justiça. Bom, se eu e vocês formos ser julgados diante de Deus por causa da nossa justiça, qual é a situação? Condenação. Agora, quando nós cremos na justiça que é dada pela graça em Cristo, há salvação. Aí ele diz, portanto, arrependam-se. Jesus, ele ama todos, todo mundo faz o que quiser, que no final dá tudo certo. Não. Jesus é cheio de graça, de misericórdia, de amor, mas Ele é justo juiz. Isso precisa ser dito. Que eu tenha medo, não importa qual o seu sentimento, é que você vá a Ele. De acordo com a Bíblia, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Cada um daqueles, a palavra de Deus é clara em dizer que todos nós vamos estar diante de Cristo. Todos vai estar diante de Cristo. E cada um ali vai ser julgado segundo as suas obras. Os que creram em Cristo vão ser salvos pela obra salvadora de Cristo. Os que não creram em Cristo vão ser julgados por suas obras. Eu acertei 70%. Ninguém nunca acertou 10%, mas se acertasse 10%, não vale, tem que ser 100%. Vai ser condenado. Ou é Cristo, ou é nada. Ou Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, ou nada. É radical, mas é o que a palavra de Deus diz. E aí então, desde toda a eternidade, Deus deu-lhe a Cristo um povo para ser sua descendência. E para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Por isso que é tudo pela graça dele. Ele faz tudo. Romanos capítulo 8, versículo 30, texto que nós deveríamos conhecer bem, diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus fez tudo. Está faltando a santificação, e a santificação é Cristo. É Ele. Alguma dúvida de que só Ele pode nos mediar? Alguma dúvida que nunca houve nenhuma outra possibilidade fora de Cristo? No fim, o plano eterno de Deus vai ser cumprido. E aqueles que creem em Cristo vão estar na presença dele para sempre. É um motivo para nós orarmos pelos nossos filhos, familiares, amigos, pregarmos o Evangelho, para que eles creiam em Cristo, a maior necessidade deles e nós. Amém?